Olha, se o Brasil tomar as providências que precisa, a gente precisa que haja da parte dos três poderes uma sensibilização para isso. Se a agenda que nós estamos propondo avançar, novo arcabouço fiscal, primeiro semestre, reforma tributária, primeiro semestre, as medidas para democratizar o acesso a crédito, começa com o próprio governo fazendo desenrola no primeiro, agora, já no final desse mês. Se a gente tiver essa agenda de parceria público-privada, reforma do crédito, reforma tributária, novo arcabouço fiscal, o Brasil não tem por que não decolar. Estava falando há pouco, né? Está muito amadurecida a discussão. A reforma das reformas é a tributária. O fato é que se apostou na reforma errada. Não adianta você insistir, vou fazer a minha reforma tributária, né? Que era a CPMF, né? Colocou lá o secretário de Receita Federal, que era um obcecado pela coisa da CPMF. A CPMF estava morta e sepultada, então você insistir numa tese que não vai encantar ninguém, você vai ficar 4, 10 anos falando e não vai ser... Bom, olha, nessa linha econômica aí, o vice-presidente da República, né, o Geraldo Alckmin, ele teve uma conversa hoje com o empresariado de São Paulo, né, que é onde está a nata do poder, a força da economia brasileira, né, onde está o empresariado. E ele disse que a meta do governo é acabar com o IPI. Vai lá, pode rodar. Também excluímos a questão do IPI, que é óbvio que quando você tem um déficit fiscal, é dever procurar zerá-lo. Então, claro que você vai atrás de onde tem recurso, você procurar atender. Então, tinha uma possibilidade de ser cancelado a redução de 35% do IPI. E nós conseguimos retirar isso, não ser incorporado à proposta, não foi incorporado, e a próxima meta é acabar com o IPI. E acabar com o IPI é a reforma tributária. Então, nós temos que ter como... E eu sou muito consciente do seguinte, tudo que é PEC, né, presidente, que demanda mudança constitucional, 3/5, 2 votações, tem que ser rápido. Tem que fazer no primeiro ano, né? Aproveitar o embalo, né? A legitimidade do processo eleitoral e avançar ao máximo. Muito bem. Olha, pode falar qualquer coisa do Geraldo Alckmin, agora menos que ele não tem trânsito, né, com o empresariado de São Paulo, né? Pode ver aí que ele é muito bem recebido, tem um acesso, tem um bom diálogo, né, com o empresariado de São Paulo, e a gente não tem como dizer algo diferente em relação a isso, que São Paulo é o centro, né, não só do Brasil, como da América do Sul. Zezinho? Olha, eu vejo com bons olhos, o mercado vê com bons olhos. Tudo bem que ele estava lá na Suíça, o Haddad, falando de reforma tributária. Talvez quando ele chegar no Brasil, não sei se ele vai ser desautorizado, porque ele foi desautorizado no final do ano, né, no início do ano. Eu espero, porque quem é o ministro mesmo é Lula, mas isso é bom. Eu vejo com otimismo. A gente tem que elogiar, embora não é ele que dá a última canetada. Falar de Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, na verdade, foi governador de São Paulo 4 vezes, não foi corrupto. Até hoje que tem um apartamento e um sítio de herança. É uma pessoa que era para ser porta-voz desse governo. Começou bem, acertando tudo na primeira semana do governo de transição, depois apagaram ele, deram depois esse ministério, mas ele... E não vão deixar ele ser protagonista do governo, porque ele tem respeitabilidade no mercado e no meio empresarial. Então, espero que Geraldo Alckmin apareça mais, que dá credibilidade a esse governo. E Lula, quando escolheu ele para ser o vice, porque já sabia que ele poderia reunir toda essa massa de empresariado. Mas, Zezinho, esse ministério que deram para o Alckmin, também eu acho que é uma maneira dele não virar poste, né? Porque vice de qualquer coisa é poste, né? Então é uma maneira dele trabalhar ou intervir, enfim, acelerar o que for
necessário. Arnaldo, sua vez. Olha, há quantos anos eu ouço falar em política e ouço falar em reforma tributária? Oxalá que venha mesmo. E o país depende disso, precisa de uma unificação de impostos em todos os estados. Você acha que nesse século ainda é possível? Acabar com essa guerra fiscal? Eu acho. Eu acho que agora está propício para isso. Você bem referendou a questão do Geraldo Alckmin. Sempre teve o meu voto. Fui militante do PSDB por muito tempo. O Chico Holanda também, sempre votou nele. O Chico Holanda também, né? Então pronto. Agora transversou, foi para o outro lado, aí deu no que deu. Coitado. Chico Holanda vai voltar para o colinho do papai. Então, não vai demorar. O Zezinho também vai vir para o colinho do papai. Não tem jeito. Vai ter que vir para o colinho do papai. Né? Não tem como. Não tem jeito. Então eu vejo com muita, mas muita mesmo assim, otimismo a questão do governador Geraldo Alckmin estar à frente da indústria, né, do Ministério da Indústria, porque São Paulo é um outro país dentro do Brasil e ajuda essa conexão com o mundo. E tudo é uma questão de tempo. Eu vou usar uma figura de linguagem que tem no português brasileiro, que é a anatopeia, e vou dizer assim para o Zezinho, calma, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Só questão de tempo. Essa figura de linguagem está na expressão, né, do nosso vocabulário brasileiro e ela é chamada anatopeia. Então, tic-tac, acalma, você vem para o colinho do papai. Muito bem, Moisés, e aí, esse caminho que a economia está indo aí? Olha só, eles vão acabar agora com o IPI, acho que vai ser arrecadado aí a média de 23 bilhões, Cícero, voltando à questão do IPI. Não, se voltar a reforma tributária. Mas voltando, mas eles vão voltar. Que é a solução para resolver a solução. Vai ser, vai ser importante, é importante. Mas assim, o que eu vejo, Cícero, é sempre onerando o consumidor. Sempre para o lado do consumidor. Se a gente não fizer enxugamento da máquina, diminuição dos gastos, aí a gente vê, cria isso. Cria aquilo. Agora veio a Argentina pedir dinheiro do Brasil. Se nós já estamos sem dinheiro. Aí pede dinheiro daqui, manda dinheiro para lá, cria cargos, cria ministérios. O que nós precisamos fazer é enxugar a máquina. Essa reforma tributária vai ser muito importante para o Brasil. O empresariado almeja por ela há muito tempo. Era para ter sido votada no governo passado. Não teve clima, não teve condições de votar. Agora o Lula está com tudo na mão para fazer isso, para voltar à reforma tributária. Por que Bolsonaro não tinha, hein, Moisés? Não tinha, você precisa do Congresso. Ele era incompetente? Não tinha um Congresso na mão. Se não tiver o Mas Congresso, o presidente que não tem um Congresso é incompetente? Mas olha só, Buiu, o Lula está em lua de mel. Ele tem um Congresso, os primeiros 180 dias, lua de mel. A Bolsonaro teve lua de mel também. Buiu quer porque quer. Não, ele não teve clima, ele não conseguiu, passou a reforma da Previdência, não conseguiu dar. É porque... Moisés, é porque o cara Então, mas vamos lá. Então, se o governo Lula fizer a reforma tributária, já começa o ano com o pé direito, vai dar certo. As pessoas pensam, Zezinho, que eu e você torcemos contra o Brasil. De maneira nenhuma. Nós somos povo brasileiro. Claro que não. Nós torcemos pelo nosso Nós país. temos e eu quero que o certeza. governo acerte. E o governo tem que começar acertando, enxugando a máquina, primeira coisa, enxugar a máquina e não aumentar os gastos da máquina, inchando o governo federal, botando... Agora mesmo foi nomeado um neto do Lula, lá em Sergipe, por cargo no governo do Estado. Aí perguntaram que um garoto de 18 anos fazia no cargo no governo do Estado, na Secretaria de Educação. O governador disse, eu analisei por competência. Ora, o menino nunca teve emprego, nunca teve nada, e está lá no governo do Estado em cargo comissionado. Mas é isso, se o governo fizer a reforma tributária, vai ser muito bom para o governo federal. Ramon, sua vez. O problema é fazer reforma administrativa na Prefeitura de Porto Velho, né, Moisés? Cortar cargo, cortar a gratificação ali da fiscalização. Essa aí pode, né? A dos outros não, né, Moisés? Bom, vamos lá. Né? A reforma tributária, ela não deve ser uma grande... Não esperem grande coisa da reforma tributária. Porque na primeira gestão Lula, 2003, ele cruzou ali a Praça dos Três Poderes e levou uma proposta de reforma tributária para o Congresso Nacional. O problema da reforma tributária é o peso de cada estado, quanto um ganha, quanto um perde. Na hora que você coloca na ponta do lápis aquilo ali, a coisa não avança. Tanto é que a Lei Candir criou uma disputa, uma guerra fiscal entre os estados. É um nó
né, o nosso sistema federativo precisa ser desfeito. Vai ter uma proposta de reforma tributária? Vai. E ela vai ser muito tímida. E não porque os governos não queiram, é porque na hora de dividir o bolo, né, não se chega a consenso. Você precisa de um consenso muito grande. Nós estamos falando de distribuição de receita entre os entes federativos. São Paulo, por exemplo, reclama muito que ele carrega o Brasil nas costas, e outros estados têm muito incentivo que ele não tem. Então, pedir para os parlamentares, por exemplo, abrirem mão dos seus interesses paroquiais é muito grande. Você imagina um deputado de Rondônia que vai votar uma reforma tributária que abra mão de privilégios e receitas para Rondônia? Não vai. De São Paulo também não vai. Manaus. O nó da reforma tributária é esse. Com relação ao IPI, eu duvido que ele seja extinto. E duvido pelo seguinte, porque o IPI ele não é só uma medida fiscal, ele tem um papel extrafiscal que é equilibrar a concorrência com produtos estrangeiros, ou seja, quando você quer impedir que um produto estrangeiro entre para destruir um setor do mercado nacional, você eleva o IPI daquele produto para poder compensar a produção nacional. Então deve ser modificado ali alguma coisa, mas extinto eu duvido que seja.